Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa, Escola Bíblica. Que Deus nos abençoe, nos dê o entendimento, para que nós venhamos falar, entender aqui a lição de hoje, compreender dentro dos mistérios de Deus, pois precisamos dos mistérios do reino do céu. Nós não vamos falar aqui pelo natural, precisamos falar sempre pelo lado espiritual. E você que vai nos acompanhar, também tem que ver por esse lado espiritual, não no sentido terreno, carnal, físico, mas no sentido espiritual, trazendo para o natural também, Mas tem que passar primeiro pelo espiritual. Então, nós não podemos servir a Deus começando pela carne, pelo natural. Sempre tem que começar pelo espiritual, chegando no natural, que é o que nós estamos presenciando, é a nossa vida, é o nosso corpo, é o nosso naturalismo, Mas tem que trazer esse ensinamento espiritual para nossas vidas e pedir para Deus isso aí, para compreender as coisas espirituais, Então, jamais o inimigo das nossas almas vai revelar isso para você. Então, por isso, precisamos buscar em Deus, que Ele nos revele. Ele é a verdade, Ele é a luz, que revela. Então, só para esclarecer, nós estamos estudando aí o terceiro trimestre de 2024 e o assunto, o nosso tema principal e subtema, está aqui: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Esse é o tema desse trimestre. E subtema aqui: os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então, os ensinamentos divinos, já estamos falando exatamente nesse lado espiritual, não é um ensinamento humano. Ensinamentos divinos que nós extraímos desses dois livros para a nossa geração de agora. Então é isso aí, para você entender o que estamos falando. Hoje aqui nós vamos estudar a lição de número 9, 1º de setembro de 2024. O assunto da lição: a conspiração de Amã contra os judeus. Então, aqui vamos falar de perseguição contra os judeus, que isso vem desde Caim, desde Caim mesmo. Caim já perseguiu seu irmão e a gente sabe ali que talvez não, já existia mais pessoas, mais irmãos, mas fala desses dois, começando a história ali, que ele matou seu irmão exatamente por essas mesmas causas. Você for ver direitinho, ele tinha inveja do seu irmão, ele era revoltado porque o seu irmão era crente. Adorava a Deus de verdade, oferecia sacrifício agradável ao Senhor, de maneira que era recebido pelo Senhor. Dele não, porque ele oferecia de maneira revoltada. Ele nunca ofereceu voluntariamente. Dá de a gente entender isso pela maneira que Deus falou, chamou a atenção dele. Se tu fizer o bem, será aceito, mas se tu fizer o mal, o pecado está diante de ti. Então foi assim. Então veja que desde o início vem isso aí, essa perseguição contra o povo de Deus. E nos dias de hoje não é só judeu, É todo aquele que fala no nome do Senhor. Aqui mesmo no texto áureo vai dizer isso que eu estou falando aqui. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. Então aqui já está dizendo o próprio Jesus que nós vamos ser odiados, de todos por causa do nome dele. Então, quando não é por essa causa, não tem mais. Quando você é crente mesmo, não tem como. Sempre vem uma perseguição, sempre vai ter essa luta e você vai perseverando. Aquele que perseverar, aquele que vencer. Então você vai vencendo em nome de Jesus, você vai vencendo.
Se por acaso te matarem, você está salvo, tem a vida eterna, né? Por essa causa, é claro, né? Então, nesse sentido aí, essa perseguição, né, tem que entender bem, porque nem toda perseguição é porque você é crente. Mas quando você é, sempre tem. Sempre vai aparecer perseguição. Então, verdade prática. Quando nós nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Coisa muito correta. É claro que uma pessoa pode ser até teu irmão, tua mãe, teu pai. Sempre vai ter discórdia ali quando se trata de cristão, se trata de lado espiritual. Porque você mesmo entra em crise com você. Então dá de entender por esse lado. As pessoas às vezes não compreendem isso, né? Aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Então vou querer fazer e não vou poder. Eu mesmo brigando comigo. O homem carnal brigando com o espiritual. Então Paulo ele fala isso em Romanos 7. Se você quiser ver a briga de Paulo, o Paulo espiritual com o Paulo natural. Então se eu brigo comigo mesmo, não vou brigar com a minha mãe, no sentido de aborrecer. Aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã e a si mesmo, e não tomar a sua cruz dia a dia, não pode ser meu discípulo. Então veja, o lado carnal meu é contra o meu lado espiritual, porque ele quer viver aqui, esse lado carnal, né? Ele só vê isso, só quer isso, só deseja isso. O lado espiritual meu deseja o céu, a vida eterna com Deus. Então, mas eu preciso alimentar esse lado para que ele tenha isso. Se eu alimentar o lado carnal, perdi esse outro. Então é uma coisa assim que para você entender isso, meu Deus, precisa... por isso que diz que tem que crer, não é entender, é crer. Eu preciso acreditar, conhecer a Bíblia, né, a palavra de Deus, o Evangelho, e eu entrar nessa briga contra eu mesmo. Quando Jesus diz que vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo, pelo contrário, dissensões. Porque a partir de hoje tem 5 divididos numa casa. 2 contra 3, 3 contra 2. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra e sogra contra nora. Nesse sentido, né? Que não vão ter essa concórdia. Todo mundo, vamos fazer isso hoje, no sentido espiritual. O cabo está no carnal. Aí, sendo pai, sendo tudo, aí concorda como filho e tudo, mas discorda na situação. Então tem esse lado aí que a gente tem que harmonizar isso aí. Você se sujeitar. Então é isso aí que... Por isso que incomoda aqueles que não têm temor de Deus, ele não se sujeita a ser a favor. Então, o mundo, quando fala mundo, está falando de pecadores, pessoa que não tem temor de Deus, não tem conhecimento e nem quer conhecer. É isso aí. Então, eles são sempre contra aqueles que temem a Deus. Porque o próprio Satanás, ele coloca essa inimizade. Você vê que o próprio Deus disse, a inimizade entre tu e tu. Entre a mulher e a cobra lá, ó. Então foi posto a inimizade. O diabo nunca vai concordar com Deus. Se Deus está numa pessoa, ele está contra a pessoa. Porque se você não tem Deus, você tem é controlado pelo mal, porque está em todos nós. Então, se a gente for explicar isso, é muita coisa. Mas assim, para dar início, já é isso aqui, né? Então pode, já passo aqui para a Isneide. Nós estamos numa... graças a Deus, nos concede mais essa rica oportunidade de estarmos aqui para aprendermos a palavra de Deus, crescermos no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando a gente começa a estudar essas lições, a gente começa a se questionar sobre o que eu devo aplicar na minha vida e em que contexto desta lição isso tem a ver com a minha realidade hoje. Então, nós vamos estar estudando sobre essa conspiração de Amã contra os judeus, que é a sequência, né, do que nós já estudamos na lição passada. Mardoqueu, ele resistiu contra o plano de se render, de se prostrar a este homem, Amã. Então isso só despertou mais Ele ódio. perseverou, como diz aqui o textual. E isso foi despertando um maior ódio, e isso foi revelando que de verdade estava no coração de Amã, que não era apenas um ódio contra Mardoqueu, mas sim contra todo o povo judeu. Então, e aí foi arquitetado uma trama, um plano bem elaborado, e ele chegou até manipular o rei Assuero diante de uma proposta, né, em que trazia vantagem para toda aquela, para aquela província, né, mas na verdade era uma motivação maligna e pessoal. E Assuero não se deu conta daquela armadilha. E é isso que nós vamos estudar nessa lição de número 9, sobre essa conspiração, sobre esse plano secreto, sobre essa trama maligna contra o povo, contra uma nação inteira, que na verdade a gente vai ver ao longo dessa lição que não começou aqui, né, como você já falou, começou logo no início e também ainda não terminou, né? Então nós temos muito a aprender sobre esta lição de número 9, texto áureo que já foi lido. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Isso aí Jesus já estava nos advertindo, Jesus já estava nos ensinando que haveria sim contrariedade, que haveria sim oposição, mas a causa é muito mais justa, uma causa muito mais nobre a se proteger, no caso, a nos proteger, a nos preservar de toda essa malignidade. E eu gosto da passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12, quando Jesus declara: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Aí esse é o versículo 10. O versículo 11 ele diz: exultai-vos e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram também os profetas que viveram antes de vós. Então isso é um conforto para nós. Jesus nos deixou muito ciente do que nós iríamos enfrentar, até porque ele mesmo diz que nós estaríamos ali, sendo como que jogado no meio dos lobos, como ovelhas jogada no meio dos lobos. E não foi diferente a vida de Jesus, cheio de oposição, cheio de perseguição, mas ele tinha um propósito que era de salvar a humanidade, e esse propósito foi cumprido. O nosso propósito é de obediência, o nosso propósito é de encontrarmos a Jesus, né, na eternidade, e esse propósito será cumprido também se nós vivermos a fidelidade, a convicção, a fé neste mundo. Então Jesus mesmo lá em João 16:33 ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas são as palavras de Jesus, mostrando que os seus seguidores também passariam por provações, mas ele disse que não nos deixaria só. Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa é a nossa certeza. Essa é a convicção que temos, que nós
venceremos em nome de Jesus. Assim, aí você vê que a conspiração contra o povo judeu, né? Aqui, ó, contra Mardoqueu, que não era somente isso, né? Contra o povo judeu. Ele incubou logo tudo, aproveitou o embalo, né? Aí assim, aí você vai ver o que aconteceu ontem, em 2023, agora em outubro, isso aí. Que quem é que começou a briga? Quem foi que começou uma guerra sem causa? Então você vai vendo isso aí. Sempre foi assim. Então aqui vai dar várias referências de anos atrás aí, que sempre eles perseguem o judeu por causa de Deus mesmo. Que é o povo, o diabo usando as pessoas, né, para perseguir o povo que se declara povo de Deus na terra. Então é uma briga disso aí, que aí nunca que começa pelos judeus. Porque o povo de Deus, ele não fere ninguém, ele não está levantando falso testemunho, mentindo contra as pessoas. Ele vive a vida dele, mas cria um ódio, ele suscita aí um ódio no diabo, porque o diabo, como disse o próprio Jesus, ele é o pai da mentira e ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala a mentira, ele fala do que é próprio, porque ele é pai da mentira. Então veja que ele se ira contra o que é correto, o que é bom, que tem moral, que tem ética, que tem, né, caráter. Ele é contra isso aí, ele fica odiado, porque ele não sabe ser isso. Não sabe, não vai saber nunca o que é isso. Então o povo de Deus sempre teve isso, o povo, o judeu e o cristão, tudo, ele tem, mas ele não incomoda ninguém, incomoda só no sentido deles se odiarem porque você é correto, porque você é verdadeiro, só isso, mas não no sentido de prejudicar alguém. Mas eles ficam odiados com isso e começam a perseguir porque eles não conseguem mudar, porque não querem, eles querem ser... na verdade, o povo de Deus denuncia as mentiras, denuncia a imoralidade, denuncia a falta de caráter, a irresponsabilidade na terra. Aí com isso eles ficam odiados. É isso aí. Aí começa a perseguir o povo de Deus. Você vê que o judeu tem uma bênção. É claro que tem judeu também que não vale nada, ele não procura. Mas os que procuram mesmo viver o judaísmo, ele é abençoado, porque existe uma promessa. Na terra não tem como. E os cristãos, esses que têm promessa mesmo. Então, assim. Aí você vê que por ele ser direito, fazer as coisas corretas, ele é abençoado. Aí quem não consegue, ele quer desmoralizar, aí você vai vendo aí, vai falar em várias referências aqui, que sempre eles começaram isso aí. Eles perseguem, sem causa, eles criam uma situação, perseguem o povo de Deus. Então aqui mesmo Adolf Hitler, agora em 39 a 45 aí, matou 6 milhões de judeus, né? Sem causa, enganando, né? E você vai ver isso, o Holocausto aí. Aí agora mesmo, sempre tem esses ataques terroristas aí. Que causa tem? Não sabe nem quem está matando, às vezes. Chega num lugar, explode tudo. Então são um pessoal que deixa o inimigo usar. E agora, há pouco, 1.200 pessoas foram mortas sem causa alguma, dando início a uma guerra aí, porque tem que ter defesa, né? E Israel sempre em alerta mesmo. E só Deus mesmo para proteger eles. Então é assim, só para você ter uma ideia do que é isso aqui, né? Essa conspiração exatamente que vem de longe, sem causa alguma, porque Mardoqueu não se dobrou diante de Amã e tinha lá suas razões, né? Que sempre ele já via isso, com certeza ele já via isso mesmo, né? Ele era um inimigo que não gostava de judeu, ele já sabia disso aí, ele disse, não, diante desse aí eu não me dobro. Então, no sentido natural, ele obedecia a ele.
Mas quando passa por esse lado de adorar, de se prostrar, ele saiu fora. Então ele se indignou com isso aí. Então, mas sem causa alguma. Ele não prejudicou ele em nada. Então vamos prosseguir. A leitura bíblica em classe está no livro de Esté, capítulo 3, versículos de 7 a 11, capítulo 4, versículos de 1 ao 4. Vamos ler. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 10º mês, que é o mês de Adá. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Agora, Esté capítulo 4, versículos de 1 ao 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Esté e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. Porém, ele não as aceitou. Ele nem chegou a dizer para o rei. É tudo uma conspiração, uma maneira, exatamente uma arapuca, né? Uma armação. Nem falou qual era o povo, só fez dizer que existia um povo. O rei, sem medir isso aí, sem ver, sem prestar atenção, sem procurar saber, ele não perguntou quantos eram, podia ser pouca pessoa e podia ser muitos. Né? Então ele já mandou logo que ele executasse aquilo lá. Que é diferente de outras vezes que ele foi ver direitinho, né? Que é o caso... Na lição passada, nós estudamos sobre aquela conspiração também que estava havendo contra o rei. Dele. E existia ali dois que estavam na frente daquela trama, e ele investigou para saber se realmente procedia, exatamente. Que envolvia, no caso, assim, né? Nesse caso aqui, já era uma nação que estava sendo... Ele colocou logo toda a sua confiança em Amã. Sim. Aí Amã falou isso, ele achou que ele já estava defendendo ele mesmo, já se achou, né? E nem investigou coisa nenhuma quando ele fez isso aí. Depois Deus fez ele sentir uma tristeza no coração. E aí causou toda aquela... Mas assim, então veja que esse ódio aí, nós vamos estudar exatamente sobre isso aí, que já foi falado, né? Mas sempre vai existir, né? Contra todos aqueles que buscam o Senhor, em sinceridade, né? Porque o inimigo, ele cria isso no coração das pessoas. E se você tem alguma coisa contra o povo de Deus, você cuide em tirar enquanto é tempo. Porque não dá certo para você, não tem como dar certo.
Às vezes umas pessoas podem até pensar, o judeu, os cristãos, que estamos falando mais de cristão até, né? No sentido, trazendo para os dias de hoje, esses ensinamentos divinos, para os dias de hoje, para a nossa geração. Então, é para nós, cristãos. Aí se você pensa que vai perseguir alguém, um cristão, não estou falando de cristão de verdade, e essa pessoa vai perder, vamos dizer que você consiga matar ele, fazer ele tropeçar, que ele morra, vamos dizer assim. Você morreu no sentido humano, mas ele é grande o vosso galardão no céu, se for perseguido pelo amor do meu nome, porque assim fizeram com todos os profetas que foram antes de vós. Então veja, a pessoa não perdeu, pelo contrário, ganhou. Né? No Quem sentido toma natural. essa briga, na verdade, é o próprio Deus. Exatamente. Exato. E a pessoa tem salvação, né? É. Está querendo salvar você, ajudar você, você se levanta contra ela. Eu sempre digo nas minhas pregações aí, que é meio diferenciada, assim, que eu falo de salvação mesmo. Então, às vezes, é igual você curar um boi, um cavalo, um animal qualquer, você vai curar ali uma enfermidade dele, né? E ele começa a te chifrar, coiçar, morder, porque ele pensa que você vai fazer o mal com ele. Né? Mas se ele soubesse o que você está querendo fazer, ele ficava quietinho, ainda vinha te cheirar ainda, né? É porque você vai fazer o bem, mas ele está pensando que é o mal. Assim, o inimigo coloca no seu coração pensando que nós estamos aqui fazendo mal a você. Falando mal de você, dizendo que você é endiabrado e tudo. Aquela coisa toda. Ele se revolta contra nós. Nós estamos querendo ajudar você. Ou seja, Deus quer salvar você, mas através de homens que pregam a palavra de Deus, para você se salvar através da palavra. Aí, às vezes, isso traz uma ira no teu coração, em vez de você se converter, aí você fica revoltado. Né? Aí, igual os judeus, eles não receberam Jesus como Messias. Aqui vai falar na lição, né? Que eles vão se converter um dia, né? Vão acreditar que o Messias já veio. Mas até hoje nós estamos ligados a ele, os cristãos mesmo. Né? Todos nós viemos do judeu, não tem como. Nós vivemos em parte, grande parte do judaísmo. É isso aí, né? Concordamos com o mesmo Deus. Só que o Messias já veio e eles não viram isso. Eles olharam mais pelo lado político do que o lado natural, do que o lado espiritual. É isso aí, a diferença está só nisso. Acha que Jesus morreu e não morreu. É isso aí. Mas quando eles acreditar que Jesus está vivo, assim como Abraão, Isaac e Jacó tá, e o próprio Jesus fez menção nisso, que Deus não é um Deus de morto, mas é um Deus de vivo. Se eu quero Deus para quê? Para viver só 100 anos aqui? Não existe isso. Nós queremos Deus, servimos ao Senhor para viver eternamente com Ele. Então não é no sentido natural, nesse mundo carnal que está aqui de pecado. Não, nós vamos viver num mundo conduzido pelo Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. É o reino do céu, o reino de Deus. Então é nesse reino que nós defendemos. É isso aí. Uma coisa bem assim, para ficar bem mais claro um pouco, né? Quando Deus formou o homem, né, Ele soprou nesse homem o seu fôlego. Né? Ele deu a esse homem o fôlego de vida. Isso, na verdade, é o fôlego de vida que faz... Eterno. Exatamente, que faz parte do nosso espírito, que nós recebemos, que tem a ver com Deus. Então, é esse espírito que, através da nossa fé, que nós perdemos essa comunhão através de Adão, e nós voltamos a essa reconciliação através de Jesus Cristo. Então, essa vida retorna e nós teremos, assim como Cristo, uma vida garantida nele eternamente. Então, não é corpo, não é essa estrutura aqui, é a parte espiritual, que foi a parte que foi soprada em nós
pelo próprio Deus no ato da criação. Que depois, como Adão era eterno, aí ele morreu pelo pecado. Aí se transformou nesse corpo que começou a sentir dor, furar o pé no espinho, aquela coisa toda. Então nós vamos retornar ao Adão antigo. É isso aí. A Um parte corpo espiritual. que não tem morte para ele. É isso aí. Então é um negócio bem assim para a gente entender. Como Jesus, ele viveu aqui como homem e ele topava na pedra e quebrava o dedo. É a mesma coisa de nós, não tem diferença. Mas depois ele morreu e veio com um corpo glorificado. Assim nós viemos também. Mas como é isso? Não sei como é, não. Ninguém sabe dizer. É acreditar. Então nós precisamos acreditar e a palavra de Deus nos dá esse respaldo aí para crer. Então vamos aos objetivos da lição, que são 3, cada um está relacionado a um tópico da lição. Primeiro, explicar o plano odioso de Amã. O segundo, destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté. Terceiro, apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. A introdução da lição. Na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nesta lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência de Deus. Conspiração. É exatamente aqui a palavra-chave, né? Porque, como já falamos, vou repetir mais uma vez. Sempre parte do lado do inimigo. Nunca vem do lado de Deus, porque Deus não persegue ninguém. Se Deus está em mim, eu vou perseguir alguém? Quando você pensa que está sendo perseguido, você está sendo ajudado e não está querendo ajuda. É isso aí que eu acabei de falar agora há pouco, né? Então você não está entendendo. O que eu estou querendo é ajudar, não estou querendo. Aí isso fere você porque eu coloco luz no teu erro, no teu pecado. Eu estou dizendo que você está errado. Aí você não está aceitando isso aí. Você fica revoltado comigo por isso. Então, eu estou dizendo eu e tu, assim, no sentido vai ficar mais... Então, é assim, o povo de Deus, que tem Deus na vida, ele está esclarecendo para você, tu está errado nisso aí. E você não aceita o erro. No dia que você aceitar, isso se chama arrependimento. Aí você se converte, porque você enxergou que está errado. Então, assim, aí você passa para o nosso lado. Aí você já vai ser perseguido também, como é o caso de apóstolo Paulo. Perseguia os cristãos, pensando que os cristãos estavam errados. Quando Jesus apareceu para ele, aí ele foi ver que ele que estava errado. Os cristãos estavam certos, ele foi ser um cristão, defender o cristianismo e assim passou de perseguidor a ser perseguido. E pensa no homem que foi perseguido. Porque o próprio Jesus decretou isso, disse para ele, dizendo, não disse para ele, mas disse para Ananias, eu vou mostrar para ele o tanto que ele vai padecer por o amor do meu nome. Porque ele é um vaso escolhido que vai levar minha palavra aos judeus, aos reis e aos gentios. É isso aí. Então vamos. Primeiro tópico, plano odioso de Amã. O primeiro subtópico, intrigas e patologias do poder. Vou até ler logo. O segundo subtópico, a extensão do plano. E o terceiro subtópico, astúcia e oportunismo. Então, isso vai ser estudado agora nesse primeiro tópico sobre o plano odioso de Amã. Então, vamos ao primeiro subtópico que fala sobre intrigas e patologias do poder. Patologia a gente já sabe que é o estudo de doenças, e não somente das doenças em si, mas das consequências e das causas, né? O que provocou aquela doença. Então, estamos aqui no caminho de estudar esse primeiro subtópico. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias. Por que traspassas o mandado do rei? Esté, capítulo 3, versículo 3. Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Amã para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura.
pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais umas tentativas de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade doentia. Planejou o extermínio de todos os judeus. Está registrado em Ester, capítulo 3, versículos 4 ao 6. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Efésios capítulo 6, versículo 9. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 2 e 3. Abuso de poder leva à queda. Provérbios capítulo 16 e versículo 18. Você não pode pegar o teu poder, a tua autoridade humana para exercer uma coisa própria, ou seja, executar uma opinião própria ou mesmo um plano, né? Vamos dizer, uma vingança. Sim. Contra alguém porque tu é chefe dele. Não, tu tem que agir conforme lá a empresa que tu trabalha, é o caso dele aqui, tinha que fazer o papel dele de primeiro-ministro ali, mas ele não executar dessa forma. Então, assim, também as pessoas aqui que estavam trabalhando ali, junto com o Mardoqueu, já criou aquela inveja. Ele é pai da rainha, aquela coisa toda. Rapaz, vamos tirar esse caboclo daqui que ele tá de olho em nós. Qualquer coisinha que a gente fizer aqui, é tipo o Daniel ali, que era o terceiro, tinha só 3 no reino que era igual a ele, só tinha 2 igual a ele era o terceiro. E rapaz, então vamos tirar esse caboclo de perto de nós, que ele é muito direito. Nós não achamos culpa nem vício nele. E nós somos viciados, nós somos sem vergonha. Quer dizer, nós temos que tirar de perto de nós, porque não vai dar certo, porque ele está de olho em nós. É isso aí. Esses cabos aqui se levantaram, não é porque era zelando pelo rei não, que nada, era... Rapaz, qualquer coisa que nós fizer errado, esse Mardoqueu, isso é judeu, rapaz. Esse cara aí não erra, não. Esse caboclo aí anda fazendo a coisa certa aqui, se nós errar aqui, ele vai denunciar nós. E é para a rainha, aí nós estamos ferrados. Nós vamos tirar logo ele daqui, mata logo ele. Rapaz, é assim que funcionam as coisas. Então, mais do que o Amã já tinha raiva do judeu mesmo, que era a Gagita, né? E agora é a minha vez de eu matar isso tudinho. Então, veja aí que é tudo uma armação do inimigo, mas Deus vem com o seu plano e sempre vai dando vitória. Como eu acabei de falar, vou falar de novo, que é para você. Mesmo que aconteça o pior, matou 6 milhões de judeus, quem foi que perdeu? Foi o que fez o mal. Não é o que morreu. Não, é o que fez o mal. Espiritualmente falando, quem está ferrado mesmo é o que fez errado. Então, para Deus, o certo é o que faz certo. Né, não? Vamos... O segundo subtópico, a extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, que hoje fica no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia. E se estendia para além do Mar Egeu, até a Trácia, na Europa. Parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta, de um extremo ao outro, eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Ester capítulo 3, versículo 6. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Pensou, hoje já é muita coisa. De São Paulo a Belém é 3.000 quilômetros, isso fazendo curva ali, né? Aí imagina a distância que era 4.000 quilômetros, né? Isso a gente transitar nisso tudo a pé, assim, ou de canoa, de sei lá, esses transportes que eram antigamente. Então veja aí que era uma coisa bem extensa, né? E uma mente conseguir fazer plano dentro de uma destruição
total, porque o plano dele era de exterminar todos os judeus, onde estivessem. E em um só dia, exatamente para depois não... É tipo... aconteceu tudo hoje, amanhã já o rei começa a fazer atos de bondade, então logo será esquecido. Que, na verdade, isso não existe nenhuma possibilidade de cair no esquecimento, mas na mente do maligno, na mente do adversário, isso seria um ato natural, que logo tudo iria ficar bem, né? Meu Deus, que é o dono desse povo, se importa também com essa história. Você vai sempre vendo, né? Nos nossos dias mesmo agora, né? A gente vai vendo isso aí, essa perseguição contra Israel, aquela guerra lá do Iraque, lá, né? Um dia desse aí, há poucos dias, né? Aí os americanos entraram na guerra lá e eles começam a jogar foguete em cima de Israel. Como que o Israel tem alguma coisa com isso. É assim que funciona. Mas no final, cadê? Hitler morreu como? Saddam Hussein morreu como? Aí você vai vendo claramente as coisas da Bíblia se cumprindo no nosso dia, do mesmo jeito. O desejo é de se exterminar esse povo, mas nunca ninguém conseguiu. Não consegue. Porque Deus, ele entra em ação. O terceiro subtópico fala sobre astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei. Por isso convinha que fosse exterminado. Esté capítulo 3, versículo 8. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas, para o Tesouro Real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Este é capítulo 3, versículo 9. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo se tratava. Simplesmente tirou seu anel e o deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei. Esté capítulo 3, versículo 10 ao 12. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Porque isso aí ele foi cativando ali o rei, né? Então foi um plano, tipo fizeram com o pai dele mesmo, com o pai do rei ali, que era o rei, o Dário. Dário. Que ele jogaram ele pra cima lá, aí disse que ninguém podia se dobrar diante de outro Deus se não fosse diante dele, durante um mês, só para pegar o Daniel, mas se ferraram. Então veja, é isso aí, né? Você vê que não funciona, que nós venha vigiar para não lutar contra Deus, contra o povo de Deus, que não vai dar certo, né? Exatamente. Então vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos já com o segundo tópico da lição. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir.
se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me cobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre. Vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Já estamos aí de volta, vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. Primeiro subtópico, o pavor da violência. O segundo subtópico, bebida, confusão e tristeza. Terceiro subtópico, crise e clamor. Esse é o conteúdo do nosso segundo tópico.
O primeiro subtópico, pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Esté, capítulo 3, versículo 13. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã. Iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia. Gênesis capítulo 6, versículos 11 ao 13, 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 ao 4. Aí você vê o que já foi falado, né? Nenhuma violência, não tem motivo algum para ter essa perseguição, assim, essa extermínio em massa, né? Mas apenas por ódio mesmo, por inveja, revolta da parte maligna. As pessoas permitem ser usado como, parece que é Tiago, né? Que diz que o diabo, o coração de Caim era diabólico, era do diabo, né? No sentido assim, e não aceitou o conselho do próprio Deus diretamente para ele. Então veja que por inveja fez aquilo ali, despertou e vem até hoje, né? Como a gente está vendo, foi falado nesses dias de hoje acontecendo e todos os dias. Então, aí você vê aí, não teve motivo, eles humildemente fazendo a sua parte ali, obedecendo a Deus, né? E despertou esse ódio terrível, né? Que sempre foi esse povo, aí onde pertencia Amã, foram inimigos de Deus, né? Por nada, não que eles tivessem feito alguma coisa, mas lá no deserto mesmo, na chegada ali à terra de Canaã, eles não permitiram que Moisés passasse pela terra deles, né? Então vê aí que despertou ali, é tanto que Moisés enfrentou e derrotou eles lá, né? Que Deus entrou em ação. Então veja que é assim, sempre vem essa discórdia, né? Segundo subtópico, bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real, que ia de Suzã a Sardes, nas províncias da Lídia, que hoje é o território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza. Rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esté, capítulo 4, versículo 1. Esté ficou muito aflita. À medida em que cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Esté, capítulo 4, versículo 3 e 4. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Salmos 22, versículo 28. Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 16. E isso tudo, sempre, até hoje, aquilo que esse povo faz, que são contra o povo de Deus, eles acusam o contrário. Eles acusam aquilo que eles fazem, eles dizem que é o povo de Deus que faz. Então sempre tem essas acusações dessa forma. Aqui a acusação foi que eles não obedeciam às ordens do rei. Mas era o que eles não obedeciam era desnecessário.
não precisava obedecer ao rei. Tudo eles faziam, você vê que o Daniel, né? Quando o rei chegou de manhã na cova do leão e disse, por acaso, Daniel, por acaso o teu Deus te livrou da boca do leão, e disse, eu fui achado inocente em mim. Eu não pequei contra Deus e nem contra ti, ó rei. Não pecou. Então, são coisas necessárias, que não tinha necessidade de ter. É o caso para a gente ser um crente em Jesus Cristo, a gente paga os nossos impostos, faz as coisas tudo direitinho. Que maldade tem nisso aí? Quer dizer, tá descumprindo a lei do país, a constituinte? Pelo contrário, é o que obedece mais. Mas isso revolta aqueles que são contrários à lei, que são ante a lei, como é? É que faz as coisas erradas mesmo. Então, eles não obedecem e acusam quem obedece de desobediente. É isso aí. Então, corrupção, aquele que não é corrupto, eles ficam revoltados, que quer ser corrupto e os outros denunciam. E diante de denunciar, já vamos dizer que ele é corrupto. É assim. Então, ficam acusando daquilo que eles são. Narrativa cria, hoje a mentira tem outro nome, né? Eles falam em inglês, né? Como é? Fake news, né? Então tem essas fakes aí, que diz que é fake news, que é mentira. São os mentirosos que dizem que os verdadeiros são mentirosos. Então é assim que funcionam as coisas, para que cria essa narrativa de que o povo de Deus é que é o errado. E não é. Então vamos prosseguir. O terceiro subtópico, crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Esté capítulo 4, versículo 3. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, segundo Esdras, capítulo 2, versículo 1 e 2, versículos 64 até o 70. De outro lado, havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciam os profetas pós-exílicos, Ageu e Zacarias. Ageu capítulo 1, versículo 9, Zacarias capítulo 8, versículos 9 ao 13. Agora todos corriam o risco de ser exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. Isaías capítulo 55, versículo 6. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Daniel capítulo 6, versículo 10. Somente com uma vida de oração constante, em casa e no templo, podemos vencer o mal. Efésios 6, versículo 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, fala sobre orando em todo tempo, com toda oração e súplica, né? E orar sem cessar. Sempre as crises vêm, as maiores em busca. Você vê, vou dar um exemplo aqui, que não estava querendo falar, mas vou acabar falando. É exatamente o que aconteceu em 2023 agora. Em Israel. Não vai pensar que aquele pessoal estava orando, buscando a Deus, obedecendo ao Senhor. Estava numa festa, né? Quer dizer, Deus ele mata 2 coelhos com uma pancada só. Ele cobra de Israel, dos judeus, e cobra dos outros que fizeram errado também. Então traz um exemplo em tudo. Então você vê, eu não ia falar isso, mas pensei agora há pouco e agora caiu. Você vê que você relaxa com Deus, não busca o Senhor, não faz a coisa correta e vem a pancada. É claro que esse que bate vai apanhar também. Mas Deus, ele usa isso aí para que o nome dele seja glorificado nos que apanham, nos dois. Né? No que estão, de alguma forma, certo. Não estavam fazendo coisa nenhuma no sentido natural, mas para Deus estava desobedecendo. Né?
E aqueles que já são desobedientes, sempre Deus usa para fazer isso e ficar o exemplo nas duas partes para nós. Buscar sempre ao Senhor, sempre, né? E enquanto se pode achar, como diz Isaías 55:6, né? E invocar enquanto está perto. Então, para que a gente, quando vir isso aí, a gente seja justificado. Como eu disse desde o início, ainda que morra, vá para o céu. Seja salvo. Esperem o arrebatamento da igreja. Morreu em Cristo. Agora, se você morrer na desobediência, é complicado, né? E assim, não vá pensar que às vezes vem uma crise dessa aí, morre inocente também, pessoa que estava correta, né? Porque sempre quando o mal vem, às vezes não vai só o que estava errado, vem, né? Mas aqueles que estavam certos estão salvos, é assim. Então vamos, Terceiro tópico, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Aí vemos aqui o primeiro subtópico, faces do antissemitismo. Segundo subtópico, o antissemitismo nacionalista e racial. Terceiro subtópico, antissemitismo hoje. Vamos nós ao primeiro subtópico, as faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio obstinado. Primeiro, no caso, antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto religioso, destaca-se as perseguições, como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra, que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média, sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sisto, em 1414 até 1484, e a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa Paulo III, 1468 a 1549. O objetivo principal era combater o que chamavam de heresia judaica. Milhões de judeus foram espoliados, torturados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler, no século XX. Foi do Papa Paulo IV, de 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Pois é, você vai ver sempre... História longa. Sempre essas armações, né? Aí acusam. E sempre a imprensa vai a favor disso aí. Eles, de alguma forma, compram, de alguma forma eles recompensam a imprensa para criar uma narrativa lá. E aí todos vão acusando. Aí o povo fica até a favor dessa conspiração, porque eles são manipulados. Então, manipula a população de maneira que acusam erradamente, cria essa narrativa, né? Você vê que especialista em narrativa está no poder aí, né? Aí até ensinando como é que se cria uma narrativa, né? Uma narrativa que é uma mentira. Porque narrar uma coisa, você pode narrar o que é certo também, criar uma narrativa correta, boa, tá certa, tá correta. Mas criar uma narrativa falsa, uma espécie de armadilha, com mentira, para que as pessoas manipulem a população a jogar contra. Aí você vê que aqui, né, foi criado isso aí, acusando eles de uma praga que veio ali, né? Então, e não era, com certeza não.
Então veja aí que sempre eles criam isso contra o judeu, né? Contra o povo de Deus, né? Então vamos prosseguir. Segundo subtópico, antissemitismo nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio alimentado por teorias de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 a 1945, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial, ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Pois é, aí você vai ver isso. Abraão, ele foi ao Egito e foi tirado de lá, mandado embora. Vai, porque não dá certo viver junto, né? Aí você vai ver o filho dele, que é o nosso Isaac. Ele, como era muito pacífico, sempre Abraão foi também, foi mandado sair por causa dessa prosperidade que foi falada aí. Até que o rei considerou ele e mandou que ele fosse embora, porque senão ia comprar isso tudinho, do jeito que ele estava crescendo. Mas aonde ele chegava, cavava um poço, o pessoal entupia. Ele teve que ter paciência com isso aí, por causa dessa perseguição. Isso vem sempre assim. Aonde o judeu vai, tem essa perseguição aí. A gente está falando de judeu mesmo. Está falando também de crente, de um cristão mesmo, porque a maneira da obediência a Deus, ela suscita ira mesmo nas pessoas que não querem Deus. Então aí cria essa inveja, né? E às vezes não é nem pelo sentido financeiro, é às vezes mesmo pelo caráter. A maneira da pessoa afronta a maneira de você ser imagem e semelhança do Senhor, a tua moral, o teu caráter, a tua maneira de agir, de falar, afronta as pessoas. As pessoas se sentem afrontadas. Para que isso? Não precisa disso. E às vezes não está falando nada demais, né? Porque eles se acham inferior e de alguma forma ele quer acusar você. Então, terceiro subtópico, antissemitismo hoje. Antissemitismo hoje. Nós vamos para o dia de hoje mesmo. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos, feito em nome de uma causa palestina. Feitos em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional. Isaías capítulo 11, versículos 10 ao 16, Ezequiel 37, dos versículos 12 ao 14, Zacarias capítulo 12, versículos 13 e 14. Zacarias capítulo 12, versículo 13, Zacarias capítulo 14, versículo 4 ao 9, Romanos 11, 26
e Apocalipse 1 e 7. Existe promessa dessa restauração espiritual. Exatamente. Para esse povo. Eu mesmo fui em Israel e eu vi esse povo palestino lá. Tem nada a ver na questão de eles querer o cantinho, porque eles têm lá, tem rua que você vai andando, daqui para frente é Palestina. Já tem, foi dado, foi repartido, dá tudo certo. O problema é que eles querem as coisas mais... Eles querem tirar mesmo Israel, eliminar. E primeiro querem Jerusalém como a capital. A capital é do povo do nosso Davi, né? Não tem como, foi dado a Davi, o trono dele está lá. Aí o trono de Davi Jesus sentou nele, né? Pronto, é isso aí. Acabou, é isso aí. Então eles querem a capital de Jerusalém, ou seja, a capital deles é Jerusalém, não querem só o pedaço que eles estão. Então você vê que... E eles caem numa maldição, eu fui lá, e eu sei disso aí, do que eu estou dizendo. Que você entra no território deles, pensa numa coisa bagunçada, porque não tem prosperidade, não tem como desenvolver, ter ordem, não existe ordem. Então você, quando entra nas coisas de Israel, na parte de Israel, é tudo organizadinho. Então por quê? Porque você não entra em ordem, você é desordeiro, não tem como ter ordem onde tu está. Então, assim, é complicado o negócio. Eu sei que é duro, tem gente até que pode estar ouvindo aí que seja um palestino, mas é assim. Você tem que acreditar em Deus, aquele que criou todas as coisas e organizou tudo. Você fora de Deus não tem como ter ordem na tua vida. Então, isso é realidade, né? Então vamos aí para a conclusão. Conclusão. O antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesas israelenses, pintando o país como o vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo, quando arrependido aceitar o Messias. Romanos 11, 25 ao 32. Oremos pela paz de Jerusalém. Salmo 122, versículo 6. É isso aí. Pois é, já estamos aí concluindo mais uma lição, né? Que Deus venha nos abençoar e nos fazer entender. Nenhum de nós podemos ser contrário a Deus, revoltado com Deus. Então nós precisamos nos sujeitar ao Senhor. Aí pode ser judeu, pode ser cristão, pode ser palestino, pode ser quem for da face da terra. O Deus é um só, não tem como. Então temos que nos sujeitar debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Não tem como alguém ser contra Deus ou os princípios de Deus e dar certo. Pode ser ele bonitinho como for, ou da onde for. Então não adianta, né? Aí se você vai contra um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é um ser humano, que tem Deus, que é crente em Jesus Cristo, dá certo para ti. Você ir contra essa pessoa. Não tem como, você está contra o próprio Deus. Porque Deus, ele está nas pessoas. Você nunca vai ver Deus andando nas ruas. Você vai ver homem de Deus, né? Então eu tenho que me achegar aos homens de Deus para mim ser um homem de Deus também. Então é assim que funcionam as coisas. Se quiser, assim. Se não quiser, assim sempre. O problema é esse aí, que não tem como você mudar isso, né? Então, enquanto você não se sujeitar, você fica revoltado e apanha. Apanhar ainda vai para o inferno depois. Isso é realidade. Essa palavra é pesada, mas é verdade. Faz o quê? Então precisamos ser humildes, seja crente, seja descrente. Se você é crente, fique mais crente ainda. É assim. Então é isso aí, que Deus abençoe.
Até a próxima semana, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente a sua vida, um bom fim de semana, que Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.